Lombo suíno recheado com legumes, linguiça calabresa, bacon, para dar um resultado saborosíssimo, uma suculência que você não vai acreditar. Os seus convidados vão adorar. Para essa receita, estou usando 1 quilo de lombo suíno, que veio nessa embalagem, mas você pode comprar direto no açougue. Vamos desembalar a peça e começar a cortar em manta, que vocês vão ver como eu vou fazer. Para isso, vocês precisam de uma faca bem afiada. E aí, vocês vão observando como eu vou cortando o lombo. Ele precisa ser cortado desta maneira, porque você vai abrir toda a peça e depois enrolar como se fosse um rocambole. Então, vocês precisam seguir as orientações de como eu estou mostrando no vídeo. Vocês estão vendo como o lombo fica aberto? E você vai cortando para deixar ele o mais aberto possível. Vocês estão vendo que eu abri toda a peça. Tem alguns lugares do lombo que ele ainda tá um pouco grosso, um pouquinho. Então, eu vou tirar um pedacinho dessa parte que tá grossa, porque eu vou utilizá-la depois para fazer o fechamento. Agora que o lombo já está cortado, vamos começar a temperar o lombo. Eu inicio usando limão. Eu estou usando um limão, mas você pode colocar 2 limões também. Se você gosta de sentir o gostinho do limão, é bem gostoso para deixar marinado. E na sequência, você vai colocando outros temperos. Eu uso vários temperinhos que dão sabor. Aqui eu tô usando vários temperinhos prontos, que tem limão, que tem cebola e alho picadinho, a páprica picante, tomilho, enfim, o que você tiver. E se você tiver temperos frescos, fica ainda mais saboroso. Eu coloco todos esses temperos num recipiente, coloco azeite e faço, uma pastinha de todos esses temperos. Agora você começa a passar essa pastinha no lombo e depois esfrega bem essa pastinha para ela realmente entrar no lombo. Eu faço até alguns cortezinhos na peça para realmente o tempero, a carne absorver o tempero. Agora, vamos começar a preparar o recheio do lombo. Então, eu estou usando linguiça calabresa, bacon, alho, pimentão vermelho, verde e amarelo, cenoura e abobrinha. Eu começo tirando essa parte branca de dentro do pimentão. Eu uso o vermelho, o verde e o amarelo para dar uma cor para o recheio, mas se você quiser, você pode não usar o verde, que às vezes ele é um pouco indigesto. Corta depois o bacon em filetinhos, para depois você fritar junto com a linguiça. Corta a linguiça calabresa e não esquece de tirar esse plástico, que ele não é bom para nossa digestão, esse plástico que envolve a linguiça, então você tira antes de você cortar. Eu gosto de cortar a linguiça compridinha para depois fazer o recheio.
Agora vocês estão vendo que eu já coloquei a linguiça, o bacon, a cenoura, a abobrinha, todos os legumes que vocês viram no início, eu cortei e coloquei nessa frigideira. Se você tiver uma frigideira grande, fica melhor ainda para você cozinhar. Você cozinha 5, 10 minutos para deixar os legumes al dente. A abobrinha eu coloco por último, 5 minutos antes de desligar, porque ela cozinha muito rápido. E esse caldinho que solta dos legumes, ele é muito saboroso e deve ficar junto com os legumes. Agora eu estou medindo a largura do lombo, porque eu preciso fazer o recheio para ele caber no tamanho do lombo, não ficar sobrando e saindo do lombo. Então, eu faço essa medição. Depois que o recheio já tá frio, eu abro esse plástico filme e vou colocando todo o recheio mais ou menos ali, ó, no tamanho da largura do lombo. Eu vou medindo com a colher, que é a colher que foi a minha direção, né, para eu saber qual é o tamanho. Aí eu já sabendo, olha, eu medindo, aí eu vou enrolar e deixar a embalagem bem justinha do tamanho do lombo. Levar para o freezer, de preferência fazer esse preparo na véspera de assar o lombo, porque ele tem que ficar congelado. Olha o resultado como ele fica saindo do freezer. Aí você tira o plástico, porque ele tá congelado, você tira todo o plástico e olha como ele fica. Ele fica um rolinho congelado, que é exatamente do tamanho do lombo. Então, vocês estão vendo que eu tô fazendo aí, enrolando como se fosse um rocambole. E aquelas duas peças que eu tirei, aqueles 2 pedaços de lombo que eu tirei, eu vou utilizar para fazer o tamponamento das beiradas do lombo, para o recheio realmente não sair. Aí enrolo, né, como se fosse um rocambole. E agora eu vou passar um cordão, eu vou amarrar. Você pode usar o cordão que você tiver. Esse barbante, a gente chama de barbante, ele é bom porque ele aguenta temperaturas altas. E aí você faz ali uma amarração para o seu lombo ficar bem fechadinho. Leva para cozinhar numa assadeira, coloca um pouquinho de azeite para não grudar. Eu coloco também uns pedaços de bacon para dar mais sabor e leva para o forno em temperatura média, forno pré-aquecido, por 40 a 50 minutos, dependendo do seu forno. Depois que o tempo passou, você tira do forno e vê se o lombo ele já tá macio e joga aquele caldinho que vai saindo dele para ele ficando moreninho. Aí você vai levar pro forno, mas já não vai mais colocar o papel alumínio, que é para você ir dourando o lombo para ele ficar com essa cor linda, bem crocante, bem macio, bem suculento. Aí você tira todo o barbante que você amarrou o lombo. E finalmente temos o nosso lombo, que você pode servir com uma farofa, que já tem receita aqui no canal, um arrozinho branco. Toda a sua família vai adorar, porque ele fica saborosíssimo. Todo Natal eu tenho que fazer esse lombo. Um beijo, tchau, tchau.